Amém. Há dois domingos atrás, nós meditamos sobre o Evangelho, sobre a maior necessidade hoje. Não é só a percepção desesperadora de que grande parte das pessoas que se dizem cristãs e evangélicas não conhecem as doutrinas do Evangelho. Nós vimos como as pessoas não sabem o que é o Evangelho. E eu queria continuar falando a respeito disso. Vou fazer algumas recapitulações e vou continuar falando um pouco mais a respeito disso. Em Romanos 3:1, o apóstolo Paulo diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Isso é a lei de Deus, né? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz para quê? Ela diz para aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca fique fechada e todo mundo perceba, né, que é totalmente condenável diante de Deus. É óbvio que essa visão verdadeira da lei leva ao Evangelho, como está em Lucas 18:13, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você vê o outro homem que confiava, que achava que há uma possibilidade de se relacionar com Deus baseado na lei, ele estava sempre comparando sua vida com as outras pessoas e não com o padrão da lei, que é Deus. Então ele dizia: ó Deus, obrigado porque eu não sou como aquele homem ali, um roubador, um homem assim, um homem assado. Obrigado porque eu oro, eu participo de cultos, e nós sabemos que ele não saiu justificados. Então nós, no desejo, sempre que há um desejo na igreja de ser relevante, isso pode ser o evangelho da prosperidade, que tenta encontrar relevância na cobiça das pessoas, pode ser o evangelho social, que tenta encontrar uma agenda que o mundo todo possa aplaudir e dizer: isso nós aceitamos. Pode ser o evangelho que transforma, o evangelho entre aspas, né? Isso não é evangelho, Jesus num grande mestre. Mas todas essas coisas levam você para a lei e não para a graça. E a lei não é ofensiva aos homens, porque os homens, eles têm, todos os homens nascem pelagianos e têm a sensação de que, se eles quiserem, eles podem obedecer, eles têm capacidade de obedecer. Eles nunca chegam à conclusão, o ser humano, que Paulo chegou. A lei foi dada para que toda a boca ficasse calada, e todo homem fosse condenável diante de Deus. As pessoas acham o oposto. Então nós transformamos boas novas e bons conselhos. Nós transformamos o que é evangelho em conselho e falamos que isso é evangelho. E isso é uma tragédia. Então é por isso que o evangelho da autoajuda, da psicologia humanista, da terapia, encontrou um lugar tão seguro. Então grande parte de tudo que você ouve chamar de evangelho hoje, porque as pessoas botam o nome de Jesus, não é? Dizem que ele é o Salvador. Não é evangelho, é a lei. Não é evangelho de jeito nenhum. Jesus tem que... quando você pega Jesus como um exemplo, você tem a lei. Por isso que Paulo disse: eu me comprometi em pregar nada a não ser Cristo e este crucificado. O evangelho. Então, nós temos lei sem evangelho, nós temos exortação sem notícia. Nós sabemos que evangelho é notícia. Nós temos instrução, mas não anúncio. Nós somos um arautos, nós devíamos ter um anúncio, mas nós temos instrução. Nós temos obras, mas você vai ver as pessoas dizendo: obras sim, credos não. Por quê? Porque o evangelho é ofensivo, não é? E o credo, as doutrinas do evangelho são ofensivas. Então a ênfase fica no que Jesus teria feito, o que teria feito Jesus, ou no meu lugar, o que Jesus faria agora. Mas isso não é o evangelho, isso é o oposto. Então até uma obra famosa chamada Nos Meus Passos, o que faria Jesus. Isso cai bem, mas o evangelho é no meu lugar o que Jesus fez. No meu lugar, o que Jesus recebeu de Deus. No meu lugar, o que ele já fez perfeitamente. Isso é evangelho. Então, como nós vimos,
se tornou comum na nossa geração começar a falar em viver o Evangelho, em fazer o Evangelho e até mesmo ser o Evangelho. Você precisa ser o Evangelho aonde você está. Você precisa, sem palavras, ser o Evangelho. Como se as boas novas fossem uma mensagem sobre nós. Olha como eu sou bom. Olha como eu ando certo. Olha o meu casamento. Olha, como se o Evangelho fosse uma mensagem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando na verdade o Evangelho é uma notícia sobre outro, não só sobre nós ou o que a gente faz. Como eu disse naquele domingo, eu estava vendo uma das mais destacadas pregadoras da teologia da prosperidade no mundo, não é? Dizendo que finalmente na vida dela, depois de ser criada por pais que não compreendiam, ela percebeu que o Evangelho não tinha nada de regras, mas tinha a ver apenas com amar o próximo, com a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não tinha essa coisa de regras. E isso é repetido, como a gente viu, tanto por esses mestres da teologia da prosperidade, como as pessoas do evangelho social, daqueles que se sentem meio que redentores do mundo, mas não o evangelho. Então o evangelho social, o liberalismo teológico, e mesmo o evangelho da teologia da prosperidade, eles tudo falam sobre a mesma coisa. Não há cruz. É tudo lei, é tudo sobre o que o homem faz, e o que o homem pode fazer, e sempre quando você vai buscar relevância para o mundo, você tem que deixar o Evangelho, porque o Evangelho é tremendamente ofensivo, exatamente por ele ser uma notícia sobre outro, e notícia que diz que o outro teve que receber toda a ira de Deus em nosso lugar, na cruz. Mas nós precisamos ouvir o veredicto de Deus sobre a nossa justiça por meio da lei. Tudo que você faz, a lei te dá um veredicto. Fique calado, de boca fechada, porque você é condenável diante de Deus. A lei foi dada para calar todas as bocas, para terminar. E só então você tem a garantia do perdão pelo Evangelho. O exemplo de Jesus não é uma boa notícia para nós. O exemplo de Jesus não é uma boa notícia. O exemplo de Jesus é a nossa condenação. Como eu disse, quando ele disse nesse último domingo, né, já é um outro dia, quando ele vê o mundo, ele julgou o mundo, porque a vida dele queria dizer, era assim que você devia viver, era assim que você devia amar a Pai, a Deus, era assim que você devia amar as pessoas, era assim. A vida dele mostra que o mundo é trevas, e que não há nada bom em nós. O exemplo de Jesus seguir o exemplo de Jesus é a nossa condenação, não é uma boa notícia. A vida dele é a expressão viva do oposto daquilo que nós somos naturalmente. Então isso é se enrolar em folhas de figueira, achando que realmente a nossa nudez pode ser coberta assim. Então, intenções de amor para com Deus não é um monte de regras, como eu disse, é amar a Deus e ao próximo, mas isso é o resumo da lei. E achar, não, mas eu tenho boas intenções no meu amor por Deus. Boas intenções são folhas de figueira, não há caminho de volta para o paraíso. Boas intenções, o padrão é Deus. Você tem que amar o Pai como Jesus amou. Amar perfeitamente, essa é a lei. Então Paulo diz, a lei foi dada para que todo mundo cale a boca, para que todo mundo sinta o peso da condenação. Apenas ame a Deus e as pessoas, não é evangelho. É justamente a exigência da lei. Receber uma dose cavalar de mensagens que dizem, olha, apenas ame a Deus e ame as pessoas, é receber uma dose cavalar da lei. É ainda acreditar de que de alguma forma não é essa exatamente a razão pela qual nós estamos debaixo da ira de Deus. Exatamente por essa razão. Então, quando você oferece uma falsa distinção entre lei e amor, a distinção bíblica não é entre lei e amor. O amor é o cumprimento da lei.
Não é essa distinção. Olha, essas pessoas são muito ligadas à lei, aquelas ao amor. Essa distinção é ridícula, porque no Evangelho, a distinção bíblica não é entre lei e amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo assim mesmo, é o resumo da lei, não é uma distinção. A distinção na Bíblia é entre lei e Evangelho. Essa aqui é a distinção. A distinção não é lei e amor. Nosso amor a Deus e ao próximo é a essência da lei, e não a essência do Evangelho. Como eu disse, o amor de Deus por nós em Jesus Cristo é a essência do Evangelho, como está em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como o sacrifício que aplaca a sua ira pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Você vê, quando você fala no Evangelho, você é obrigado a falar sobre propiciação, sobre a ira de Deus. Quando você quer ser relevante, você tem que falar sobre a lei para as pessoas. É por isso que o Evangelho social, da prosperidade, o liberalismo teológico, todos vão enfatizar a lei, enquanto a cruz é tirada. É isso que aconteceu já nos dias de Paulo. É por isso que ele falou para os Gálatas: como vocês saíram rápido do verdadeiro Evangelho. Ou por isso que ele falou para os coríntios: eu vou pregar só Cristo e este crucificado, eu vou pregar o Evangelho. Eles estão esperando outra coisa. Isso faz nós percebermos que a lei de Deus não são sugestões. Quando a Bíblia diz a lei diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo com a si mesmo, isso não é uma sugestão. Isso é uma lei. A lei diz que você deve fazer isso perfeitamente, ou você está para sempre condenado. Muitas pessoas pensam, sempre que você peca, naquele instante você amou mais algo do que Deus. Porque é óbvio que o seu coração está inclinado a fazer aquilo que você ama mais naquele instante. Não se engane que você hoje mentiu e naquela hora você estava amando mais a Deus do que outra coisa. Porque amar mais a Deus é nunca fazer algo que o desonre. Essa é a essência do pecado. Quando os israelitas ouviram Deus se comunicar com eles no Monte Sinai, como está em Hebreus 12, 21, como nós vimos, eles não podiam suportar, porque a lei não é uma sugestão. Tente da melhor forma possível. Ame a Deus da melhor maneira. Pelo menos ame a Deus em suas boas intenções, mesmo que você não alcance. Não, a lei não é assim. A lei diz: vocês farão tudo o que está escrito no livro da lei. Ou todo mal, toda maldição está sobre vocês, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Isso é a lei. A lei não é uma sugestão, a lei não é uma dica. Faça o melhor. Olha, tente amar da melhor maneira possível. Por que essa reação? Por que esse assombro? Por que esse pavor? Já não suportavam o que lhes era ordenado. Isso é a lei. Então, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo não é contraposto à lei. Isso é a lei. Isso é contraposto ao Evangelho. A lei de Deus não é uma lista de sugestões. É o padrão da perfeição de Deus para nós. Então, ama o Senhor teu Deus, ao próximo como a ti mesmo, é a perfeição daquilo que Deus é. É a lei, não é o Evangelho. Nem tampouco a lei foi dada com a principal razão da nossa felicidade, entre aspas. Embora a gente tenha sido criado à imagem de Deus e, portanto, projetados para encontrar nosso prazer final naquilo que Deus é, ou seja, naquilo que a lei expressa, a perfeição do caráter de Deus, como seres caídos, isso não acontece. E mesmo quando acontecer, é óbvio que a lei foi dada para mostrar a perfeição de quem Deus é. Quando eu estou em conformidade a isso, isso é um prazer para mim, mas ela não foi dada... Isso é a expressão do que Deus é desde toda a eternidade. Isso não tem nenhuma relação com a minha existência ou a minha não existência. Além disso, o pacto da lei jurado por Israel é que eles tinham que responder o quê? Nós faremos tudo como tu mandou. Não é uma sugestão. Não é algo que eu posso ter
A obediência por aproximação. Então, para confirmar o juramento deles, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, confirmando visualmente o compromisso deles e como aquilo era uma questão de maldição, ira, era estar debaixo de todos aquilo que a lei dizia ao quebrar a lei. Então não é de admirar que os judeus ficaram aterrorizados com a voz da lei de Deus e pediram que Moisés fosse um mediador entre eles e Deus. Eles sentiam que não podiam estar na presença de Deus. Eles não tinham o grande mediador, mas eles queriam um mediador. E pediram para Moisés: agora, daqui para frente, pede a Deus para falar só contigo, porque é apavorante. É apavorante. É isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o Evangelho, é a lei. Não é? Aquilo não encorajava homens caídos, mas a única maneira deles se encorajarem era inventar algo que não expressava a verdade de Deus, que é o que basicamente a teologia da prosperidade, o evangelho social, o liberalismo teológico faz. O que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Eles não queriam mais aquele Deus do Sinai, a lei, o amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo com a ti mesmo. Aquilo era aterrorizante. Então eles criaram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro não era um outro Deus, não era Baal, era o Deus de Israel. Era o segundo mandamento: não farás para ti imagem. Eles falaram: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito, é o Deus verdadeiro, a gente só fez uma imagem dele. É isso que o segundo mandamento proíbe. Ou seja, você tentar pegar o Deus verdadeiro e formatá-lo para a sua imaginação, né? Criar uma imagem falsa que não seja tão apavorante. É você perceber, é você perder a noção do que é a verdade. É por isso que alguém diz essas bobagens assim: olha, Deus não quer regras, não é uma religião de regras, é só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como se isso não fosse exatamente o horror da vida do homem, porque essa é a lei. Então o objetivo, se a voz da lei de Deus não nos descentralizar, não nos desequilibrar, não julgar o nosso interior e mostrar ele totalmente indigno, nossos melhores esforços, entre aspas, como homens carentes da glória de Deus, só vão fazer a gente se afastar de Cristo e do Evangelho. E nós vamos sempre, em vez de ir para Cristo como mediador entre nós e Deus, nós vamos acreditar realmente que viver o Evangelho é simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós perdemos o Evangelho sem nem percebermos. Então nós vamos inventar nossas próprias representações de Deus, vamos negar o óbvio, vamos ter os nossos próprios bezerros e não vamos fazer o que nós devemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo devia fazer você gritar como, queridos? Nós faremos. Devia fazer você gritar assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso. Em vez de ser é isso, está vendo? É só isso. Devia nos levar para o Evangelho. Quando você olhar, não há um equilíbrio entre a lei e o Evangelho. A lei nos diz o que fazer e o Evangelho nos diz o que Deus fez. E não há nenhum equilíbrio, não há uma junção entre essas duas coisas. Nós precisamos ouvir as duas coisas. Nós precisamos ouvir a lei e precisamos ouvir o Evangelho. Mas cada uma tem que ser ouvida nos seus próprios termos, com toda a intensidade da sua sentença. Nós temos que ouvir a lei na intensidade da sua condenação, para que toda a boca fique calada diante de Deus e todo homem seja condenável, para que possamos ouvir a absolvição do Evangelho. Não há uma junção. Ao justificar pecadores, Deus não abranda a sua lei. Ele não aceitou o seu amor imperfeito. Ele não aceitou, ele não aceita. Ele aceita o amor perfeito que Cristo manifestou por ele. Só esse amor ele aceita.
Ele não aceita o seu amor imperfeito pelas outras pessoas. Ele aceita o amor perfeito. O teu amor pelas outras pessoas, o teu amor por Ele te condenam. Não te salvam. Não te colocam perto dele, te colocam debaixo da sua ira. Então, ao justificar pecadores, Deus não abrandou a lei. Ele revela a retidão da lei e nos imputa a justiça de Cristo, que viveu no mundo, a única pessoa que viveu no mundo em que a lei não tem nada a não ser dizer santo, mas depois a lei, ele se colocou no meu lugar sobre a espada da lei. Dessa forma, a justiça de Deus não é sacrificada por seu amor, e nem o seu amor é o oposto da sua lei, mas sim o seu amor e a sua justiça são mutuamente satisfeitos no Evangelho, e só no Evangelho. Somos salvos pelas obras. Não há como nós não sermos salvos pelas obras. Nós somos salvos por um perfeito amor, e somos salvos por uma perfeita obediência de outra pessoa, de Cristo. No entanto, a obra de Cristo, e não a nossa, é que serve de base para a nossa confiança diária, a nossa confiança eterna. Em Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há. Por quê? Por causa da lei. Qual é o resumo da lei? Amar seu Deus sobre todas as coisas, e a seu próximo a si mesmo. E não há nenhuma condenação sobre quem? Sobre os que estão em Cristo Jesus, só sobre eles. Por causa disso, por causa dessa razão, a boa notícia agora agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Isso é o Evangelho, é isso. Em Romanos 3, 21 a 25, justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como a propiciação mediante a fé. Então é óbvio que as questões secundárias se tornaram primárias, e é óbvio que as pessoas começam a falar em Evangelho somado a alguma coisa, e é por isso que Paulo disse: eu vou pregar Cristo este crucificado, porque se assim que você coloca Cristo em alguma coisa, você não tem mais o Evangelho. É por isso que um dos braços da reforma é solos Cristos. Por que Jesus veio? Qual era a sua missão? Nós tivéssemos mais tempo para ler, uma vida melhor, uma cidade do Rio de Janeiro mais tranquila. Outro dia eu ouvi alguém falando sobre, nós precisamos ter uma teologia para aqueles que nunca vão a Cristo. Não existe uma boa teologia para alguém assim, queridos. A única teologia para alguém que nunca vai a Cristo é que ele está debaixo da ira de Deus. Mas é porque essa pessoa, ela quer o apoio da cultura. Então ela tem que inventar uma teologia. A única teologia para alguém fora de Cristo é que a condenação de Deus permanece sobre a ira de Deus. Essa é a teologia. A teologia para quem está em Cristo é que nenhuma condenação há. Você vê, não há nenhuma condenação e permanece sobre a ira de Deus, então somente está focada na cruz. Então por que Jesus veio? Qual é a sua missão? Em Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. É isso que ele veio fazer. Isso é primário. Isso é o Evangelho. Quando foi repreendido pelos seus discípulos, porque acharam que Jesus estava atrapalhando tudo, ia errar se ele fosse para Jerusalém morrer, e vocês não entenderam. Se vocês me seguirem a vida inteira com o máximo que vocês quiserem, vocês estão debaixo da ira do Pai, de Deus. Vocês estão tão condenados quanto estavam antes. Me imitar não vai salvar vocês. Andar atrás de mim na terra não vai salvar vocês. Só eu na cruz vai salvar você, Pedro. Por isso que a sugestão de não ir para a cruz, mas de repente implantar um reino ali, né? Sei lá, os milagres de Jesus acabando com as doenças, o exemplo de Jesus acabando com o quê? Com a violência. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você perdeu o que é o Evangelho. Quando Filipe pediu a Jesus para mostrar o caminho para o Pai, mostre-nos como é que nós vamos. Jesus não disse: ame o seu próximo como a si mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Qual foi a resposta? Quando Filipe pediu: como é que nós vamos ao Pai? Nos mostre o caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: olha, meu Pai é fácil,
não é uma religião de regras, é só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Felipe. Ele disse, não, eu sou o caminho para o Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é o Evangelho. Da mesma forma, Paulo disse aos Coríntios que só estava única e exclusivamente determinado a pregar Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, ele sabia que a pregação, que era a única coisa que ele faria, o Evangelho, era um escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas era uma única notícia que era capaz de salvar ambos, tanto os gregos que buscavam sabedoria, quanto os judeus que buscavam poder. Paulo sabia que os pregadores da época dele, de hoje, usariam o nome de Jesus, porém usariam o nome dele sem a cruz. Jesus e a mudança da sociedade, Jesus e a melhoria dos casamentos, Jesus e a sabedoria da administração da sua vida, mas não Jesus e a cruz, como um sacrifício vicário. Então ele diz, mas eu temo, porque essa é a essência do veneno da serpente, é a essência da sutileza de Satanás. São pessoas falarem a vida toda sobre Jesus, sobre Salvador e tal, e pregarem a lei e não o Evangelho, por motivos diferentes. Então Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim vocês também sejam de alguma forma corrompidos em vossos sentidos. Isso é parte da simplicidade que é em Cristo, ou seja, da simplicidade que é em Cristo, é Ele crucificado. Vocês se afastem disso, porque se alguém vos pregar outro Jesus, que não é Jesus crucificado, que nós temos pregado, ou seja, recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Então Jesus sempre força esses questionadores, como o jovem rico, a reconhecer: você não cumpre a lei. O que Jesus fez ao jovem rico, ele faz com todas as pessoas. Qual é o caminho para a redenção? Cumpra a lei. Ele vai forçar a pessoa a perceber que ela não cumpre a lei. Portanto, ela desesperadamente precisa de um Salvador. Se o jovem rico amasse a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, como ele disse que fazia, ao dizer que tinha cumprido a lei desde a sua meninice, olha, ele nunca teria tido um pensamento ou uma motivação que fosse contrária à glória de Deus, durante toda a sua vida. Paulo diz, olha, quando a lei disse, não cobiçarás, aí eu morri. Quando ela disse que qualquer desejo meu, que não está em sincronia com a total glória de Deus, quebra a lei, ou seja, é óbvio que eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Então, eu que tinha vivido uma vida como um fariseu, vi que aquilo tudo era inútil. Então Paulo desafiou os Gálatas: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É evidente, ele diz, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 6 está dizendo o seguinte: ninguém, é evidente que pela lei, qual é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esses são os termos. Não há uma avaliação de curva, não há férias para bom comportamento. Você não pode ter tido um pensamento que não expressou amor a Deus sobre todas as coisas, um desejo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso deveria nos colocar como, querido? De joelhos. Isso não é um incentivo, isso, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo, não é nenhuma regra, é apenas isso. Isso não deveria nos colocar gritando: ser propício a mim, pecador, eu mereço a sua ira infinita. Mas em vez disso, ao não ser pregado lei como lei e evangelho, isso desperta nas pessoas o que? Autojustiça. Elas acham que realmente podem chegar diante de Deus baseado em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e não por um Salvador. Então é por isso que elas dizem isso. É óbvio que a lei, ela serve a um propósito ecumênico, porque todos os homens acham que podem praticar boas obras que mereçam algo de Deus. O Evangelho vem e diz: olha, para que toda boca fique calada diante de Deus. Então, nós temos evitado o nobre obra da lei, que é nos conduzir para fora de nós mesmos, que é nos condenar. No seu resumo,
perfeito, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e nos levar então a Cristo. Então a verdade do que é o homem imperfeito, em vez de ter se tornado a verdade que nos faz correr desesperado para um Salvador e este crucificado, se tornou um desvio que nos afasta do Evangelho, em vez de se tornar um mestre que nos conduz a Cristo. Porque nós pregamos lei como se fosse boas novas. Então Paulo acrescenta: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. E qual era a maldição da lei? A maldição porque você nunca cumpriu a lei, resumida em amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então os judeus, diz Paulo, eles tropeçam em Cristo. Cristo é uma pedra de tropeço, porque Cristo é a declaração de que você nunca amou Deus sobre todas as coisas, nunca amou o próximo como a si mesmo, e nunca vai poder ser a base da sua salvação, porque você nunca vai cumprir a lei. Ela te condena. Então é uma declaração horrível sobre nós. Então o Evangelho é uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, é o que ele diz. É uma rocha de escândalo que nos explode a nossa ideia de nosso ativismo transformacional. Sabe, nós acharmos que o nosso ativismo vai nos transformar em algo diferente do que objetos da ira de Deus. Então os gentios, como ele diz, os gregos falando sobre os gentios, amavam a sabedoria. Então mostre a eles, Paulo está dizendo, como Jesus vai deixar você de maneira mais inteligente resolver os enigmas dos problemas sociais, da sociedade, e a igreja vai ter uma multidão de adeptos. Paulo diz que seus contemporâneos judeus amavam o poder. Então diga a eles como melhorar a vida deles agora com algum tipo de poder e trazer eles um reino de glória ou expulsar os romanos. E Jesus vai ser visto com louvor. Dê a eles uma sabedoria moral em sua própria tradição e fé. Diga a eles como melhorar a relação com seus cônjuges e criar seus filhos. Contanto que você não forneça sugestões e evidências de que a lei de Deus os deixa totalmente debaixo da sua ira, e eles vão gostar do que você está dizendo. Mas você não está pregando o Evangelho, porque você não prega a lei no que ela é, então você não tem um Evangelho para eles, e você transformou lei em Evangelho, você perdeu tudo. Mas proclame Cristo, Paulo diz, como um servo sofredor, que morreu debaixo da ira de Deus, e ressuscitou, e todo mundo vai perguntar: quem mudou de assunto? Quem está interessado nisso? Em que propiciação vai melhorar a sociedade? Em que isso vai me ajudar? Eu não estou interessado na ira de Deus e na glória de Deus. Essas são as pessoas que disseram que simplesmente o Evangelho não era um monte de regras, mas amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Nós queremos salvar muitas coisas, queridos. Nós queremos salvar o ecossistema, nós queremos salvar a cidade, nós queremos salvar o social. Todos esses assuntos são do interesse de todo mundo. Mas um Deus irado, propiciação e expiação não são. É uma pedra de escândalo, mas esse é o Evangelho. O resto é a lei. E a loucura de que a lei, em vez de fazer as pessoas gritarem: ser propício a mim, pecador, propiciação, por favor, é o cara achar que é só isso, é só isso. A igreja existe no mundo para mudar o assunto do homem achar que ele é alguma coisa para a realidade daquilo que o homem é. Mudar do assunto de que o homem, e ele pode se salvar e salvar o seu mundo, para ficar evidente de que Deus é o seu único salvador, e só Deus pode salvar o mundo que ele criou. Deus e seus atos de salvação, isso é o Evangelho. O homem e seus atos de se salvar e salvar a sua sociedade é a lei, não é o Evangelho, é a expressão daquilo que o condena, é a autojustiça. É mais escuridão. A igreja existe para mudar de assunto de nossos atos para os atos de Deus. Eu não sou salvo porque eu amei o próximo, porque eu fiz algo.
Não foi os meus atos, são os atos de Deus. Isso é salvação. É tirar de nós, das nossas várias missões de salvar o mundo. Nós colocamos sobre nós várias missões de salvar o mundo e nós acreditamos nelas. Isso é a lei. O Evangelho é Cristo sendo o Salvador. Entende? Não tem nada a ver com as minhas missões de salvar o mundo. Para a missão de Cristo. E uma missão que Ele já realizou. Não é sobre algo que Ele vai fazer. É Cristo crucificado. Sabedoria, justiça, redenção e santificação. É sobre o que Ele já fez, Ele já realizou. Ele nos envia para o mundo, isso é certo. Mas não para salvar o mundo. Ao contrário, Ele nos envia para o mundo para dar testemunho de Cristo como o único Salvador do mundo. O único Salvador das nossas vidas. O único que amou a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, e se entregou a si mesmo como um sacrifício, uma expiação, uma propiciação. E só assim, depois disso, eu posso, a lei de Deus, que já não é mais, eu já não tenho uma relação judicial com Deus, ou seja, eu nunca volto para uma relação judicial com Ele, ela agora é uma base do caráter de Deus, para me ser moldado durante a vida, a imagem de Cristo. O mal está no nosso interior, não está fora de nós. Então a salvação que vem de fora de nós mesmos é o Evangelho. O Evangelho não é uma salvação, olha, pegue a lei, agora comece a fazer coisas. O mal está dentro do homem, e dentro do homem que é o problema. As sementes de todos os pecados estão no coração de todos os homens. A tragédia é que o próprio homem não pode ver isso, e não vê isso. O mal está no nosso interior, não fora de nós. A salvação não vem de dentro, não vem de você fazer algo. É exatamente aquilo que você não faz que te condenou totalmente. Nada que a igreja faz amplia, não é essa a função da igreja. Nada que a igreja faz amplia, completa ou cumpre a obra perfeita de Cristo. Nós somos arautos, nós contamos o que Ele fez. Nós não completamos o que Ele fez. Nós não somos co-salvadores com Cristo. Ele fez algo de uma vez por todas ao morrer e ressuscitar para reconciliar homens com Deus. E assim, chega de nós. Somos pecadores que Ele salva, não somos salvadores que Ele inspira. Nós não estamos sendo inspirados por Jesus e agora nós vamos ser salvadores também. Nós não somos salvadores que Ele inspira, nós somos miseráveis que Ele salvou. E o que nós contamos ao mundo é um miserável contando a outro miserável como ele pode ser salvo. Nós não somos salvadores que foram inspirados pelo grande mestre. Nós somos homens que foram salvos. Esse é o conteúdo do nosso testemunho. E essa é a razão porque nós somos arautos de uma boa nova, o Evangelho. Nós não somos boas novas. Poxa, não é evidente de que você não é uma boa nova para o mundo? Não é evidente que você não é um Evangelho? Que se as pessoas fossem exatamente como você, tudo que elas conseguiriam é estar debaixo da ira de Deus. Esse é o conteúdo do nosso testemunho, a razão pela qual nós somos arautos de boas novas. E nós não somos fornecedores de bons conselhos, porque nós não falamos para o mundo como ele deve se salvar. Nós não falamos para as pessoas como elas devem se salvar, e nem contamos a história de como nós nos salvamos. Nós contamos como nós fomos salvos. E a única coisa que a lei diz para o mundo é que toda boca deve estar fechada e condenável diante de Deus. Por quê? Porque o resumo da lei é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mesmo em termos de impacto evangelístico, essa é a única coisa que pode ter um impacto. O mundo, como Paulo diz, é um escândalo para os judeus, uma ofensa para os gregos, mas, de qualquer maneira, pelo menos, eles podem ficar aliviados de que nós paramos de nos colocar como caminho, a verdade e a vida para o mundo. Nós não somos o caminho para Deus. Ser como nós só coloca os homens debaixo da ira de Deus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Se a mensagem que a igreja proclama faz sentido sem a cruz, sem a conversão, ela não está pregando o Evangelho. Entende isso? Pegue qualquer coisa que você ouvir alguém dizendo.
Isso faz sentido sem a cruz? Isso não é o Evangelho, isso é a lei. A lei faz sentido sem a cruz. Faça aos outros o que querem que faça a si mesmo. Isso faz sentido, não faz sentido? Isso é a lei. A lei faz sentido sem a cruz. O Evangelho não. Então, se o que for dito não ofende o cristão nele mesmo, e não ofende o mundo inteiro, não é o Evangelho, é a lei. A lei, quando a lei diz, seja como Deus, não ofende o cara pensa, está aí, vou fazer isso. Senhor, obrigado porque eu não sou, entende? Não ofende. Não é o Evangelho. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E Cristo precisa ser a nossa vida. Porque essa é a única forma. Em nós mesmos, nós somos totalmente condenados. Quando se fala de Cristo, muitas coisas podem acontecer. Porque você pode desassociar Cristo do Evangelho. Se você vê Cristo como qualquer outra coisa, a não ser como Salvador crucificado, você pode falar de Cristo o dia inteiro, você não está falando sobre o Evangelho. Você pode contar as histórias dele, como ele era perfeito, como ele era grande, mas isso só condena as pessoas, só te condena, só condena a mim, só condena todos nós. Quando Cristo é proclamado em seu ofício Salvador, aí a igreja se transformou no teatro da salvação de Deus, sabe? Se torna um teatro de morte e ressurreição. É sobre isso que a igreja prega, fala. Então você perde o significado da Bíblia quando você transforma a Bíblia no manual de instrução para a vida. É possível ser um crente, falar da Bíblia e não entender que Cristo é a totalidade do que Ele fez, é a mensagem do Evangelho. Os fariseus gostavam da Bíblia, mas eles gostavam da Bíblia como a lei. Jesus disse assim, João 5, 39 e 40, examinai as Escrituras, porque julgais que nelas há a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ir às Escrituras a não ser vindo a mim, você não tem vida, ela te condena, é o que a Escritura faz. Eles eram zelosamente comprometidos com a Bíblia, mas eles não compreenderam que tudo que a Bíblia diz, ou aponta para Cristo, ou é um livro de morte. Faz qualquer pessoa que compreendeu o que ela diz, dizer como as pessoas falaram no Monte Sinai, pede a Deus para não falar mais conosco. Então, os discípulos no caminho de Emaús, deprimidos, e Jesus queria que eles vissem sobre o que a Bíblia diz, sobre o que dá sentido à Bíblia. Jesus podia dizer assim, olha, não está vendo que eu estou ressuscitado, não está vendo que eu estou aqui, mas ele preferiu ir para a Bíblia e mostrar como a Bíblia falava sobre ele. Ele diz assim, em Lucas 24, 26 a 27, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. A parte de Cristo, a Bíblia é um livro fechado, e tudo que ela diz nos condena. Leia com Cristo no centro, e a Bíblia é a maior história já contada no mundo. A Bíblia é banalizada quando ela é reduzida a um livro de instrução da vida. Olha o que a Bíblia diz. Agora você vai poder usar o que a Bíblia diz para consertar a sua vida, para consertar seu casamento, para consertar a sua família, para consertar a sociedade. A Bíblia banalizada é inútil. Qual o sentido dos livros históricos, dos salmos, da literatura de sabedoria? Ou seja, salmos, provérbios, Eclesiastes, e provérbios. De acordo com Cristo, com os apóstolos, é Cristo. Ou seja, a Bíblia é um drama sendo desenrolado que tem Jesus como seu tema central. Se você tirar Jesus, não há nada de boa nova na Bíblia. Só há uma expectativa de morte horrível. Como as próprias narrativas deixam claras, não é? Os santos do Velho Testamento não foram heróis da obediência. Eles não foram. Eles eram pecadores, que apesar da hesitação deles, do pecado deles, receberam graciosamente de Deus fé para se apregarem à promessa de Deus de que haveria um Redentor. Nenhum deles é um exemplo. Tire Jesus e todos eles estão no inferno, como vocês, como eu. De acordo com Paulo, o próprio Antigo Testamento
proclama o tempo todo o quê? A justificação em Cristo, por meio da fé somente, como Abraão foi salvo. Agora, pois, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é de surpreender Jesus dizer que a Bíblia inteira é sobre ele. Tudo que a lei disse era para todo mundo enxergá-lo, vê-lo, sentir o seu desespero, sua necessidade. Pedro diz que os anjos anseiam por entender as boas novas, o Evangelho, que são trazidas semanalmente pelos arautos, são pregadas pela igreja. É óbvio que os santos entendem desde toda a eternidade a lei, é o caráter de Deus. Mas nós resolvemos que outro alguém ou outra pessoa devia ser o foco da nossa pregação, e não Cristo crucificado. Então nós perdemos o Evangelho. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é para as pessoas do mundo. O Evangelho é... Todos nós precisamos ouvir o Evangelho todo dia, toda semana, com o mundo. Porque a única resposta que você podia dar à lei é a resposta que os judeus tiveram que dar. Tudo o que tu falou nós faremos. E que boa notícia é nisso. Como você vai fazer isso? Como alguém vai fazer isso, se a lei deixa toda a boca fechada e todo mundo condenável diante de Deus? Então, em vez de... Se eu prego a lei, tudo que você pode responder, a única coisa que você pode responder aceitável é: tudo o que foi falado, eu vou fazer perfeitamente. Agora, quando você ouve o Evangelho, você diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desta morte? Vou fazer tudo o que tu disse. Amarás o seu próximo, teu Deus sobre todas as coisas? Não. Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. O Evangelho, cristianismo sem Cristo, não significa, ou seja, cultos como esse, que não falam sobre Jesus, não falam sobre o Salvador, não falam que Ele morreu na cruz, mas é óbvio que o Evangelho foi perdido. Significa que a forma como esses nomes e títulos são empregados já se deslocaram do seu lugar. As pessoas não sabem mais a diferença entre a lei e o Evangelho não tem sido pregado, e a lei não tem produzido o que ela deve produzir. Então as pessoas falam essas bobagens, não muitas regras, não regras, mas amar seu próximo e a Deus. Então você aceita Jesus como treinador da vida, Jesus como terapeuta, Jesus como amigo, fundador da nossa cultura, Messias político, exemplo de mudança radical social, e outras inúmeras imagens que você pode tirar. Mas você não tem Cristo crucificado, você não tem Evangelho, porque o Evangelho não é a cruz e mais essas coisas, é só isso. Então você vê, quando você pensa na lei, você pensa em recursos para escrever a sua própria história. Quando você pensa no Evangelho, você se vê inserido na história do Pai que fez um projeto eterno, uma aliança eterna para magnificar seu Filho. Não é o filme da sua vida, nem a sua história. Você não é o personagem. Como eu disse, por acaso, em duas mensagens diferentes, há pouco tempo, um dos livros de C.S. Lewis, Cartas do Inferno, né, um demônio experiente ensina seu sobrinho a se tornar um demônio melhor. Quer dizer, um demônio melhor é quanto pior é um demônio, ele é melhor, né? Screwtape. Ele diz: em vez de incomodadamente anunciar sua presença por ataques diretos, cupim, você deveria tentar fazer as igrejas se interessarem pelo cristianismo e alguma coisa a mais. O cristianismo é a guerra, o cristianismo é a pobreza, o cristianismo é a moralidade, e assim por diante, porque a cruz vai sumir, sabe? Eu ouvi alguém dizendo, eu ouço as pessoas dizendo o tempo todo, mas nós temos que tornar o Evangelho mais relevante. Isso é dito em todo lugar. A única coisa que a Bíblia acha relevante sobre a nossa tragédia é Cristo e este crucificado. Mas só que quando as pessoas falam isso, elas estão pensando exatamente no oposto. Relevante é nós todos colocarmos em prática amar o Senhor teu Deus e o próximo como a si mesmo. Ou João 1,29 diz: Cristo veio ao mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É óbvio que se você colocar outra coisa mais o Evangelho, você tem uma religião, mas não é mais o Evangelho. Não é mais.
Se tornou relevante para a cultura? Lógico, tudo que não é o Evangelho é relevante para a cultura, mas não é mais o Evangelho. Então, independente de como você encaixe Jesus, por exemplo, como nós falamos no início, o que faria Jesus nessa situação? Não é o Evangelho. O que ele faria é certamente algo que vai te condenar, porque você não vai fazer como ele fez, nem vai viver como ele viveu, nem vai amar o Pai como ele amou. Então, quando você não pensa em Cristo crucificado, isso é relevante, você vai começar a pensar Cristo em outra coisa, Cristo e os valores da família, Cristo e a fome no mundo, e isso transforma o Evangelho, assemelha o Evangelho à lei. Você não tem mais o Evangelho, você está recuando do Evangelho para outro lugar. Então, em vez de nós sermos reformulados e mudados para estar dentro do drama da redenção, do plano eterno de Deus, nós estamos pensando em como Deus pode consertar a nossa história. Não é a gente inserido nessa grande história. É como Deus pode consertar meu casamento. Como Deus pode me tornar um líder mais eficaz, um empresário melhor. Como Deus pode me ajudar a gerir o meu tempo de tal maneira que o estresse diminua. Essas perguntas vão encontrar resposta na sabedoria bíblica de um homem regenerado. Mas isso não sequer esbarra naquilo que é o Evangelho, naquilo que é central aqui. É isso que Paulo disse: vocês começaram no Espírito e vocês vão aperfeiçoar de outra forma? Vocês acreditam realmente que você começou a ser salvo por tudo que Cristo fez e no final você é salvo porque amava a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo? Vocês acreditam que vocês começaram a ser salvos pelo Evangelho e terminaram salvos pela lei? Uma vez que mesmo os redimidos permanecem justos e pecadores é a condição de todos os salvos, e no final eles são salvos só pela justiça de Cristo, mas por causa disso nós sempre gravitamos de volta para nós mesmos, porque é isso que o pecado é essencialmente, o que acontece dentro de nós, o que podemos medir e controlar. Então, quando a Bíblia diz que você deve ser instruído na Escritura, você deve ser sábio no drama da redenção. E em vez da liberdade que o Evangelho traz, depois a santificação que o Evangelho traz ao nos unir a Cristo, o Evangelho, a graça, ela traz um poder, e o poder não é a lei nunca, nem depois, é um poder que nos impulsiona. Por exemplo, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O que vai nos levar à obediência, você vê, é outra coisa. A lei, que manifesta o caráter de Deus, mas agora nós não estamos mais numa relação judicial com Deus, ela é uma base, mas você vê, o que nos constrange a viver uma vida para a glória de Deus é a união com Cristo. Então a lei, ela deve ser pregada na sua totalidade para nos fazer correr para Cristo, para dizer: ser propício a mim, pecador. Depois que eu já morri para a lei sempre é um espelho daquilo que Deus é, portanto é o que o Espírito usa para eu mortificar pecados cancelados. Nós nunca somos, sempre que você olhar para dentro de você mesmo, você vai ter algo que não é o Evangelho, mas frutos da lei. Então você vê muito isso, nosso tempo está acabando, sabe, as pessoas falarem para mim, a infância inteira, a escola dominical foi totalmente inútil para a minha vida, porque o que eu escutava na escola dominical era tipo: atreva-se a ser um Daniel. Todas as histórias da Bíblia eram histórias que não apontavam para Cristo, apontavam como exemplos de como eu devia ser. Era a lei. Ou seja, a lei mostra a vontade moral de Deus para as nossas vidas, mas na Bíblia a central é a história da redenção, porque a lei só me condena. Então, quantas vezes você ouviu o Velho Testamento? Eu ouvi a infância inteira e a vida adulta. Em Gênesis nós podemos ter um monte de heróis, quem imitar e quem não imitar, mas isso é totalmente inútil. Quase toda a pregação no Velho Testamento é assim. Eu cresci ouvindo
moralismo, lei e não evangelho. Porque eu pensava que os heróis da Bíblia eram caras para ser imitados, e não pecadores perdidos que foram salvos pela fé. Sabe? Eu ouvia, seja fiel como Abraão, consagrado como Moisés, e assim por diante. Cada mensagem era assim: Josué, a vida dele deve ser explorada para me procurar princípios de liderança. As 5 pedras que Davi usou, uma era isso, outra aquilo, as pessoas inventavam. Então a Bíblia, como eu já disse, virava fábulas de Esopo, e eu tinha uma lição moral. Mas Abraão foi de muitas formas um fracasso moral, queridos. Como todos eles, ele dormiu com a sua serva, quando Deus tinha prometido a ele um herdeiro, ele mentiu para um rei por causa da sua mulher, para se safar. Nem mesmo a disposição de sacrificar Isaque é o ponto central, é que você devia sacrificar o seu Isaque. Mas é que Deus queria pronunciar como Isaque poderia não morrer. Quando Isaque não morreu, o que aconteceu? Foi mostrado o quê? Um cordeiro. A história não é que Isaque não merecia morrer, a história é que Isaque merecia morrer. E Abraão também merecia morrer, mas que haveria um cordeiro que tiraria, que sofreria a punição. É sobre Cristo a história. Jacó era um trapaceiro, mas Deus havia escolhido ele apesar disso, apesar dele cometer pecados horríveis, mesmo depois de várias coisas, como o encontro dele em Betel acontecer, Deus manteve sua promessa graciosa. Então, no entanto, à luz da história da redenção, todos eles apontam para a obra que Cristo ia fazer. Davi pode ser apresentado como um exemplo heróico somente se você olhar isso de forma muito ambígua. Seu principal papel na história era que um descendente dele ia finalmente trazer redenção, honrar totalmente a glória de Deus e estabelecer seu trono para sempre. Então, embora sendo descrito como homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu adultério, Davi mandou matar uma pessoa. Davi não foi autorizado a construir o templo por causa da violência do seu reinado, a família de Davi era horrível. No entanto, Deus não mudou a sua promessa unilateral de preservar um rei davídico até que um rei eterno da linhagem de Davi nascesse. Inúmeros exemplos podem ser mostrados. Quando você olha a galeria dos heróis da fé, você tem que entender, heróis da fé. Eles não são para ser olhados de outra forma. É uma das coisas mais equivocadas. Eles venceram pela fé em Cristo, não pelas suas obras. Mas quando você olha os heróis da fé, as pessoas olham para as obras. Olha como eles foram grandes. Eles foram homens que sem Cristo estavam condenados eternamente. É por isso que no final digam, olhem para o autor e consumador da fé. Porque não foi o que eles fizeram, foi Cristo que redimiu eles. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo sobre os heróis da fé? Na verdade, Deus superou o pecado deles e continuou o propósito redentor, mesmo quando eles falhavam, vez após vez, trabalhando por meio da loucura e da fidelidade deles. A questão toda é mostrar que a loucura de Deus é mais sábia que a nossa sabedoria, e a fraqueza de Deus mais poderosa que a nossa força. Então, os exemplos selecionados nesse capítulo de Hebreus são exatamente como Davi. Em cada caso, eles eram pecadores e justos simultaneamente, justos em Cristo e pecadores neles mesmos. Na verdade, Paulo apela para Abraão e Davi, não como exemplos para você ser salvo imitando eles, mas como pecadores que foram justificados tão somente pela fé, como você deve ser, para não se perder, como todo homem debaixo da lei está perdido. Então Abraão foi justificado pela fé, e Davi também, pelas expectativas moralistas assumidas. As pessoas acham o Velho Testamento muito interessante, porque tem essas histórias heróicas que eu posso imitar, eu posso ser um Davi, eu posso ser um Josué,
E o Novo Testamento é chato, porque fica falando sobre propiciação, e expiação, e regeneração. Em vez de falar sobre o que eu posso ser e me inspirar a ser o grande, o cara, fala sobre outra coisa, sobre outra pessoa. Lutero, pregando sobre a história de Davi e Golias, por exemplo, diz assim: quando Davi venceu o grande Golias, a boa e encorajadora notícia, o evangelho, chegou aos judeus. Seu inimigo terrível havia sido abatido. São palavras de Lutero. Eles haviam sido resgatados e tinham obtido alegria e paz. Eles cantaram e dançaram e foram felizes por causa disso, como está no Salmo, em 1 Samuel 18:6. Assim, olha o que Lutero está vendo aqui. Assim, este evangelho de Deus, ou do Novo Testamento, é uma boa história, é um relato enviado a todo mundo pelos apóstolos, falando de um outro e verdadeiro Davi, que lutou contra o pecado, a morte, o diabo, e o venceu, e dessa maneira resgatou todos os que estavam cativos pelo pecado, aflitos com a morte, dominados pelo diabo. Você vê como Lutero está vendo o texto, você vê como ele está fazendo o que Jesus fez em Emaús, ele está vendo Jesus. Ele está dizendo, você está vendo que a luta de Davi contra Golias foi uma luta vicária. Israel estava apavorado, com medo, ele não tinha como vencer, eles estavam condenados à morte. Então Davi foi lá e lutou no lugar de todo mundo, e a vitória dele foi atribuída a todo mundo. Lutero está dizendo, Jesus é o verdadeiro Davi, que lutou contra o quê? Contra a morte, contra o pecado, contra todas essas coisas, e venceu no nosso lugar. É para isso que essa história não diz, seja Davi, essa história diz, Jesus é o verdadeiro Davi. Ele vence em nosso lugar. E a vitória dele é a nossa alegria. Ou seja, o que ele está fazendo é uma ligação entre os atos salvíficos de Deus por meio de Davi e os atos de salvação de Deus por meio. Ele está dizendo, como Deus salvou Israel através de Davi, Deus salvou cada homem que ele deu a Cristo através do seu filho. É sobre isso a história. Não é sobre nós sermos Davi. Uma vez que a gente vê essa conexão, é impossível usar Davi como um mero exemplo de vida cristã. Você vai ver sempre em Davi um homem que precisava do sangue de Cristo para ser redimido como nós. Mas Deus usou todas essas histórias para apontar para o seu filho. Mas a gente vê, em termos de nossos princípios interpretativos, a vitória de Davi como o evento da salvação é um exemplo de como nós devemos fazer para vencer. Mas, na verdade, a salvação da qual a existência do povo de Deus depende, não vem dele mesmo, vem de um representante. Então, em vez de traçar uma linha reta que moraliza e alegoriza a história, nós somos ensinados a traçar uma linha até Cristo daquela história. E pegar todos os homens que foram salvos no Velho Testamento e ver como eles eram miseráveis pecadores, salvos por meio da graça, justificados pela fé. Nós somos pecadores impotentes que precisam ser resgatados. A lei só vem para que isso fique evidente. É só você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se você não fosse um pecador, isso seria a sua descrição. Se você não precisasse de um Salvador, essa seria a sua descrição. Essa seria o resumo do seu caráter, resumo do que você é. Mas o que nós pensamos é que a igreja e o mundo está cheio de gente decente que precisa só de bons exemplos. É por isso que não é ofensiva a lei. Mas a igreja e o mundo está cheio de pecadores miseráveis. E não de gente decente que só precisa de um bom exemplo para fazer a coisa certa. O homem não faz a coisa certa não é porque ele não tem bons exemplos. A lei foi escrita em seu próprio coração. É porque ele ama as trevas. Os incrédulos, por certo, precisam ser salvos. E os crentes, eles vão ser salvos por ouvir a lei que os leva ao Evangelho. Os crentes precisam ver o Evangelho e precisam ouvir a lei. Não é? O homem salvo, que não está mais debaixo da lei, precisa ouvir a lei, e é através de ele olhar quem Deus é que ele é levado pela graça,
a ser constrangido pelo amor de Cristo, a não viver mais para si mesmo. Mas você vê, quando você volta para a lei, você acaba vivendo para si mesmo, porque você traz autojustiça. Quando não, você atribui todas as atitudes da vida de obediência à graça e não a si mesmo. Como Paulo disse, contudo não eu, mas a graça em mim. Você nunca volta para debaixo da lei. A vida inundada e mudada pelo esse poder infinito de Deus no Evangelho. Então a base da salvação é a perfeição na vida e na morte de Cristo apresentada em nosso lugar. Mas quando você volta para a interpretação alegórica e moralista, é isso que a igreja medieval fazia. Você se volta para dentro, você se volta para a ideia de que você é capaz, de que você precisa desses bons conselhos, e de que se você se mirar muito em Daniel, você vai ser como ele, você vai ser um grande homem, porque você pode honrar, você pode até cumprir a lei. E é isso que os reformadores, através da palavra de Deus, o solo da Escritura, trouxeram. A igreja perdeu totalmente o Evangelho, a igreja só tem a lei, e ela não sabe mais. A Bíblia não nos foi dada para nós corrigir nossos problemas interiores, ela foi dada, a lei, para mostrar seus problemas interiores que você não pode corrigir, que você não vai corrigir. Então a Bíblia nos chama para fora de nós mesmos. Olhe para um Salvador fora de você mesmo. As transformações vão vir através daquilo que Ele fez, o nosso Redentor na história. Independente de nós tenhamos um papel na vida da igreja e recebamos uma dieta regular de pregação moralista, pode ser na escola dominical, na literatura que a gente lê, todos nós nos transformamos em pelagianos praticantes. É isso que Pelágio acreditava, que o homem poderia, se quisesse, obedecer à lei de Deus. E qual é o resumo da lei? É isso. E o ponto central da virada no pensamento evangélico, ou do evangelho, é que a partir da ênfase da palavra de Deus, nós perdemos a ênfase interior e nos voltamos para fora de nós, um Salvador fora de nós, uma verdade fora de nós. Será sempre contra a nossa natureza interior o Evangelho. Sempre que você voltar para dentro de você mesmo, você vai transformar a lei em Evangelho. Você vai começar a agradecer a Deus porque você não é como os outros. Você vai começar a realmente achar que a Bíblia são dicas de como você mudar a sua vida, e de como você ser um redentor da sua vida, e como você ser um redentor do Rio de Janeiro, e como você ser o redentor da sociedade, e não mais um arauto do Redentor, do Salvador, da cruz. Então não é só em seu conteúdo, mas em sua forma. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre o que nós temos feito. O Evangelho é sobre outro, sobre o sucesso de Deus na história. Eu estava vendo dois debatedores esses dias falando sobre como as notícias mudaram. E eles estavam dizendo, no passado as notícias eram assim: todas as notícias que você precisa saber. Agora não é. Todas as notícias que você pode usar. Você vê, até notícia virou terapia e entretenimento. Qual é a utilidade que essa notícia tem para mim? A questão não é essa. Notícia é uma coisa que eu não sei. Se ela vai ter um impacto na minha vida ou não, eu não sei. Eu vou ouvir. Então, Paulo sempre começa com as grandes verdades do Evangelho. Com o Evangelho, a lei que condena e aquilo que o Evangelho faz. E então, vai para a doxologia, como Romanos 8. Só no Romanos 12, ele diz: pelas misericórdias e por todas essas verdades do Evangelho, apresentai os vossos corpos como um vivo sacrifício a Deus. Você vê, está no final da carta. Depois ele não vai ficar capítulos e mais capítulos falando sobre, porque esse é o resultado. Então,
Ele começa com essas verdades: aos que dantes conheceu, a esses ele predestinou, e aos que chamou, a esses também justificou. Ele vai falando sobre a verdade do Evangelho, onde a lei só condenava. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Cristo morreu, antes ressuscitou e está à direita do Pai, também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Serão as tribulações. Nada pode nos separar. Então isso explode em adoração, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, o Evangelho nos dá, nos conforma, o amor de Cristo nos constrange. Mas você vê, nunca sai da cruz, nunca sai do que Cristo fez, nunca é sobre uma mensagem sobre como nós podemos ser redentores do mundo, ou das nossas vidas, ou as pessoas. A doutrina alimenta a doxologia, e a verdade que explodiu em doxologia se transforma num sacrifício vivo para Deus, que é exatamente nos faz sair de nós mesmos, em vez do que a lei normalmente faria, porque o amor de Cristo, como ele diz em 2 Coríntios 5, 14, 15, nos constrange. É o Evangelho que nos constrange, é o nosso Salvador, julgando assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Você vê, está cheio de cruz aqui, quando ele vai falar sobre obediência. É a obediência que flui do Evangelho, não é da lei. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, boas novas geram doxologia. Boas dicas, boas ideias não geram, porque não são notícias e não são boas, e a nossa história não é notícia. Então a nossa vida mudada não é o Evangelho muda as nossas vidas, mas a tua vida transformada não é o Evangelho. Por isso que você não é o Evangelho, você não pode viver o Evangelho, porque o Evangelho nos muda, mas o Evangelho não é a nossa história, não é sobre nós. Nós começamos as cartas, os salmos fazem isso, começa com os atos poderosos de Deus, mostra a nossa incapacidade e a misericórdia de Deus, então chega a adoração. Mesmo quando a gente às vezes usa o que os salmos dizem, a gente esquece os atos poderosos de Deus, a misericórdia de Deus, a gente já começa no que a gente faz: eu te louvo, eu te amo, eu te. Por quê? Porque nós perdemos a dimensão daquilo que é a boa nova para nós. Então nós temos que ouvir todo o culto e todos os dias a notícia que o Evangelho é. Mas se você for submetido semana após semana a uma dieta de faça mais, seja mais autêntico, mude a sociedade, mude a sua vida, você vai não ter alimentação adequada para viver a vida. Você vai se tornar o oposto do que o Evangelho faz. Quanto mais você se sente do Evangelho, mais você é alimentado para viver por aquele que por você morreu e ressuscitou. E quando a lei já não pesa sobre nós como algo que nos condena, então ela agora é usada pelo Espírito de Deus como para a maneira com que a gente enxerga esse caráter maravilhoso de Deus, que nunca na vida nós vamos expressar como deve, mas nós não fomos aceitos, nem salvos, nem conduzidos por isso, mas o fim vai ser sermos exatamente a expressão desse Deus. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, que é exatamente aquilo que o resumo da lei manifesta no que é o caráter. Então o Evangelho muda vidas, mas o Evangelho não é vida mudada. Por isso que nós nunca pregamos nós mesmos. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo como Senhor. Nossa vida não é o Evangelho, nossa vida mudada não é o Evangelho muda as nossas vidas, ele nos transforma. Então nós precisamos desesperadamente
em nossa geração, que as pessoas entendam primeiro o que é o Evangelho, depois todas as doutrinas do Evangelho. Então, nós vamos poder ver de fato em nossos dias a verdade de Deus sendo pregada. Mas mesmo as pessoas que mais combatem coisas erradas, na maior parte das vezes, quando elas vão falar, o que elas estão expressando não é o Evangelho também. Então nós precisamos desesperadamente de um retorno de fato às Escrituras, que deixam claro o que é a lei e o que é o Evangelho, o que é uma boa nova e o que é uma notícia trágica daquilo que nós somos, como está na lei. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3:1, para que haja esse grito de Lucas 18:13, ó Deus, ser propício a mim pecador, para que você chegue a Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.